Olá, boa noite, tudo bem? Tranquilos e tranquilas? Véspera de feriado, hoje dia 20 de abril. Estamos continuando com os estudos da obra Triunfo Pessoal. Então eu queria dar aqui uma boa noite a todos vocês que estão acompanhando na Rádio Amigo Espírita, no YouTube, que baixam os áudios no SoundCloud. Muito obrigado pela companhia e pelo prestígio. Uma boa noite também a todos vocês que estão fazendo esses estudos em casas espíritas, em núcleos familiares. Tenho recebido muita notícia disso. É um prazer muito grande estar com vocês aí, né? Estar aí neste momento dentro da sua casa, na sala da sua televisão, na tela do seu computador. Ok? Deixa eu ver aqui se eu deixei alguém. Então vamos lá, boa noite oficial a todos vocês que estão presentes na sala e também a Socorro de Paulista em Pernambuco, a Maria Emília de Caratinga, Minas Gerais, a Rosita de Blumenau, Santa Catarina, o Ronildo de Vitória da Conquista, na Bahia, a Cláudia do Rio de Janeiro, capital, a Patrícia de Camboriú, Santa Catarina, o Pierre de Florianópolis, Santa Catarina, Sebastião de Cornélio Procópio, no Paraná, preparado para mais um dia de aprendizado, a Cíntia da Flórida, nos Estados Unidos, pela primeira vez aqui no Hangout, assistia pelo YouTube, a Rita de Juiz de Fora, Minas Gerais, e a todos vocês que chegarão depois, muito obrigado por estarem aqui. O Sérgio disse que eu tô grandão na tela dele. Então, bom, espero que esteja tudo ok. Vamos lá. Esse é o estudo da obra Triunfo Pessoal, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Esse estudo é realizado pela Rede Amigo Espírita e eu sou Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 35, iniciando o capítulo 4.1, Indivíduos introvertidos e extrovertidos, parte 1. Eu vou só deixar um prelúdio aqui, né? Nos estudos de hoje, e nos 2 ou 3 próximos, acho que em 2 nós terminaremos, estes capítulos especificamente, eles serão mais complicados, tá? Não complicados impossíveis, mas complicados porque vão exigir aprofundamento particular de quem quiser, tá? Não tem como trabalhar toda essa temática que foi trazida aqui, né? O que nós sabemos é que as obras da série psicológica de Joana de Ângeles são obras organizadas, tá? Ela não é uma criadora de conteúdo, ela é uma organizadora de conteúdo. Então, tudo que eu trago como nota do expositor é explicando de onde ela tirou aquela citação, de onde ela tirou aquele conceito, ok? Portanto, tenhamos isso em mente, ela não é uma criadora. Então, alguns temas que são extremamente profundos, ela traz como se fosse uma palavra solta, e não dá para aprofundar completamente nele, tá? Especificamente hoje, alguns dos temas relacionados a Jung, existe um livro inteiro só sobre aquilo, para explicar só sobre aquilo, e não dá para desviar tanto o nosso caminho, porque se transformaria em um estudo mais voltado para acadêmicos ou para a área da psicologia. E o objetivo aqui é que, pelo menos, nós consigamos saber do que se trata, mas aí o aprofundamento fica a critério de cada um. Se quiser realmente buscar mais a fundo, vai ter que ir na obra, ok? Então deixa o caderninho do lado aí, porque tem coisa para anotar. Vamos lá. O insigne mestre vienense, Freud no caso, ao descobrir o poder de predominância do complexo de Édipo e, por extensão, de Electra, do narcisismo no comportamento humano, remontou a força das ocorrências mitológicas clássicas nas existências dos indivíduos masculinos e femininos, facultando-se a centralização do pensamento na libido como de fundamental importância para a compreensão da conduta psicológica e da realidade psíquica de cada ser. Ok? Muita gente imagina Freud como sendo alemão, mas ele era austríaco.
O insigne mestre vienense, ao descobrir o poder da predominância do complexo de Édipo, o complexo de Édipo é algo muito falado, é um lugar comum, né? Assim como a depressão, assim como a loucura, o complexo de Édipo é um dos complexos mais conhecidos. E por extensão do de Electra, o complexo de Electra, isso que nós vamos ver, não foi cunhado por Freud, ok? Isso foi uma tentativa de Jung fazer uma comparação que foi rejeitada por Freud. Tenhamos em mente, isso é sempre importante repetir, Jung foi discípulo de Freud, em dado momento discordou de Freud, se afastou de Freud para fazer o seu próprio trabalho, continuou citando Freud comparativamente, mas Freud, por ser bem mais orgulhoso, não só com ele, mas com várias outras relações, fechou as portas. Tá? Então, Freud era um pouco mais fechado no seu próprio mundo e um pouco menos aberto a críticas e propostas de mudanças ou acrescentar temas em seus trabalhos. O que não tira em nada o mérito de tudo que ele construiu. É apenas um dado. Então, eu vou aprofundar primeiro nisso aqui, para que nós possamos retornar com mais calma. Nota do expositor. Quem foi Édipo? Já aproveitando que o Roberto de Manaus chegou aqui. Para construir o conceito de complexo de Édipo, Freud utilizou-se da mitologia grega, mais especificamente do teatro, escrito por Sófocles, chamado Édipo Rei. O mito conta a história de Laio, rei de Tebas, que teria sido avisado por um oráculo sobre seu futuro maldito. Ele seria assassinado por seu próprio filho, que se casaria com sua mulher, ou seja, a mãe deste. Então é isso que ele recebeu como informação quando ele foi buscar ajuda em um oráculo. Laio, rei de Tebas. Você vai ser morto pelo seu próprio filho e ele se casará com a sua esposa, ou seja, mãe dele. Tá? Essa era a informação. A partir do momento que ele recebeu essa informação, ele entrou em pânico. Continuando. Para evitar que isso se concretizasse, Laio decide abandonar a criança num lugar distante, colocando-lhes pregos nos pés para que morresse. Um pastor encontra a criança e lhe dá o nome de Edipodos, que significa pés furados. Essa criança, mais tarde, é adotada pelo rei de Corinto. Ao consultar o oráculo, Édipo recebe a mesma mensagem que seu pai Laio recebera anos antes. Mas, acreditando que se tratava dos pais adotivos, Édipo foge de Corinto. Ok? Então, o rei prega os pés do filho para que ele morra, evitando com isso que ele volte e mate a ele e se case com a própria mãe. Um pastor encontra ele, né, isso é uma peça, como foi colocado aqui, tá? Um pastor encontra ele, leva ele daquela situação, coloca nele esse nome referente aos furos que ele tinha no pé, ele fica sendo chamado de Édipo e é adotado por uma família real. Quando ele vai no oráculo, o oráculo fala a mesma coisa. Você matará o seu pai e se casará com a sua mãe. Mas ele imagina que isso se refere aos pais adotivos dele. Então ele foge de Corinto para evitar que isso aconteça, porque ele não tem a intenção consciente de matar o pai e muito menos de se casar com a mãe. Em sua fuga, Édipo se depara com um bando de negociantes e seu líder e acaba por matá-los, todos em uma briga, sem saber que esse líder era Laio, seu pai. Ao chegar a Tebas, Édipo decifra o enigma da esfinge e livra a cidade de suas ameaças. Assim, recebe o trono de rei e a mão da rainha Jocasta, agora viúva. Os dois se casam e têm 4 filhos. Anos depois, quando uma peste chega à cidade, Édipo e Jocasta consultam o oráculo para tentar resolver essa questão e acabam por descobrir que são mãe e filho. Jocasta suicida-se e Édipo fura os próprios olhos como punição por não ter reconhecido a própria mãe. Essa é a história de Édipo, ok? Ele é colocado com os pés pregados pelo pai, é adotado pelo rei de Corinto, foge
pela noção do oráculo de que ele iria matar o próprio pai e se casar com a mãe. No meio do caminho, ele encontra um grupo de comerciantes, briga com eles, mata esses indivíduos. O líder era o seu pai, mas ele não sabia, o seu pai biológico. Ele vai para a cidade que estava sob a ameaça da esfinge, que tinha um enigma que ninguém conseguia decifrar. Aquele enigma de dia tem 4 pés, de manhã tem quatro pés, de tarde tem 2 pés e à noite tem 3 pés. E ele estava falando da infância, né? Quando nós somos pequenos nós engatinhamos, então nós temos 4 pés. Quando somos adultos nós andamos com os 2 pés e quando ficamos velhos andamos com uma bengala, então é como se tivéssemos 3 pés. À medida que ele resolve esse enigma, ele livra a cidade da ameaça da esfinge. E depois de um tempo, ele vai buscar ajuda no oráculo com a sua esposa, com quem ele já teve 4 filhos, e descobre que ela é a sua mãe biológica. Ela se mata e ele fura os próprios olhos. Ok? Essa é a história de Édipo, então. Então vamos voltar aqui, lá para o primeiro slide. Freud, ao descobrir o poder de predominância do complexo de Édipo e, por extensão, de Electra, do narcisismo no comportamento humano, remontou a força das ocorrências mitológicas clássicas nas existências dos indivíduos masculinos e femininos, facultando-se a centralização do pensamento na libido, como de fundamental importância para a compreensão da conduta psicológica e da realidade psíquica de cada ser. Complexo de Electra é porque também existe uma peça relacionada a Electra, que era uma garota que pede que o irmão dela mate o próprio pai, ou mate a própria mãe, mas a teoria é a mesma, né? O que nos importa ter em mente aqui é esta parte aqui, ó. Freud centraliza o pensamento na libido, como fundamental importância para a compreensão da conduta psicológica e da realidade psíquica de cada ser. E é por este motivo que vários outros teóricos abandonaram o barco, deixaram Freud com os seus próprios pensamentos, porque na base dele tudo estava relacionado com a libido, a energia sexual. E eles começaram a ver que talvez não seria só isso, como nós veremos mais adiante. Então isso também vai ficar mais claro o que é o complexo de Édipo. Essa história é apenas a história de Édipo, o mito de Édipo, de onde ele tirou a base para isso. Então, continuando agora. No livro Vocabulário da Psicanálise, Laplanche e Pontales trazem o seguinte, na definição do que é complexo de Édipo. O complexo de Édipo é um conjunto organizado de desejos amorosos e hostis que a criança sente em relação aos pais. Sob a sua forma dita positiva, o complexo apresenta-se como na história de Édipo Rei. Desejo da morte do rival, que é a personagem do mesmo sexo, e desejo sexual pela personagem do sexo oposto. Sob a sua forma negativa, apresenta-se de modo inverso. Amor pelo progenitor de mesmo sexo e ódio ciumento ao progenitor de sexo oposto. Segundo Freud, o apogeu do complexo de Édipo é vivido entre os 3 e os 5 anos, durante a fase fálica. É revivido na puberdade e é superado com maior ou menor êxito num tipo especial de escolha de objeto. O complexo de Édipo desempenha papel fundamental na estruturação da personalidade e na orientação do desejo humano. Para os psicanalistas, ele é o principal eixo de referência da psicopatologia. Pronto, agora nós vamos pegar então essa temática do Édipo Rei, que é esse mito essa peça teatral que nós lemos, e começar a entender o que significa o complexo de Édipo, então. Tá? O que é importante? Édipo não tinha a intenção de matar o pai, ele justamente fugiu porque não queria fazer isso. O oráculo acabou acertando. Tá? Mas não era a intenção dele. E este é o ponto principal. Isso não é um movimento consciente. Ok? Então, entre os 3 e os 5 anos de idade, a criança desenvolve, se for um menino, ela desenvolve amor pela mãe e ela quer eliminar o pai. Se for uma menina, desenvolve amor pelo pai e quer eliminar a mãe. Uma criança de 3 a 5 anos não consegue matar uma pessoa.
Tá? Como é que ela produz essa eliminação, então? Se deitando no meio da cama entre os dois. Quando o pai e a mãe começam a ficar junto, ela faz alguma coisa para chamar a atenção da mãe ou do pai. O mais importante é que ela quer ter a atenção que a figura tem. Então, ela olha o pai, quer ter o que o pai tem, e para ter o que o pai tem, ela precisa que o pai deixe de existir. Então, ela tenta se aproximar da mãe. Seria de uma forma sexualizada, mas não nesse sentido, né, de sexo, de relação, de ato sexual em si, mas essa energia libidinal. Porque a energia sexual na criança, obviamente, é bem diferente de um adulto, né? O que nós concebemos de energia erótica, no sentido sexualizado, começa mais adiante, no fim da infância, no começo da puberdade, né? Pode ser precoce em um caso ou outro, mas é essa noção. Bom, então, teoricamente, quando estamos nessa fase fálica, que é aquela fase onde o menino descobre que tem pênis e a menina descobre que não tem, e aí alguns pontos da psicanálise sugerem que a menina passa a ter a inveja do menino. Por quê? Porque o corpo dos dois são iguais. A menina pequenininha não tem seios, então o corpo das crianças são iguais. Quando ela vê que o menino tem pênis e ela não tem, ela imagina que ele tem algo a mais que ela, porque o órgão sexual dela é interno. Então, como ela não consegue ver aquilo, ela imagina que o menino tem algo a mais que ela, e isso, segundo esse pensamento freudiano, geraria a inveja do pênis, tá? Que poderia ser a base para a construção do machismo na sociedade, do sentimento intrínseco de algumas mulheres de sempre estarem abaixo do homem, e etc, etc. Então, quando o indivíduo atua no sentido de eliminar esse adversário e conquistar aquela pessoa, ele pode ter o sofrimento. Onde dá para enxergar isso com clareza? Num livro de Freud chamado Totem e Tabu, ele pegou estudos de aborígenes, aborígenes não, também aborígenes, mas existem estudos na área da biologia com macacos, tá? Que tem o macaco alfa, que seria o líder do bando, o líder do grupo, e depois esse macaco se acasala com várias fêmeas. Essas fêmeas têm os filhotes, esses filhotes vão crescendo. Quando eles entram na adolescência, eles atacam o pai, o alfa. Sozinhos, eles não conseguem matar o macho alfa, mas na cabeça deles, eles querem o poder que aquele macho tem. Então eles se unem e com a força de vários macacos adolescentes, eles matam o macho alfa. Quando eles matam o macho alfa, eles não dão conta de segurar aquele bando, porque existiam coisas que eles não sabiam que seriam necessárias. E as fêmeas começam a se dispersar e vão procurar outros machos, e aquele grupo acaba por deixar de existir. Tá? No complexo de Édipo seria a mesma coisa. Se uma criança de 3, 4 anos de idade elimina o pai para assumir o papel do pai, ela não dá conta de assumir o papel do pai. Porque ela vê o pai saindo de casa, volta para trabalhar. Tudo que eu falar do pai, você pode aplicar na mãe também. Ela vê o pai saindo de casa para trabalhar e volta. Ela vai sair para comer uma pizza com o pai, vê ele dando um cartão pro cara e a pizza tá paga. Ela não entende o conceito de trabalho, ela não entende o conceito de relação sexual, ela não entende o conceito de cuidar de uma casa. Então fica com a sensação de que estar ao lado da mãe é o suficiente para protegê-la. Isso geraria o atrito que muitos pais passam nessa fase da criança, dos 3 aos 5 anos. Muita birra, muita competição, toda hora querendo dormir na cama, toda hora querendo ficar no meio dos dois no sofá. Como ela quer ficar no meio, os dois têm a sensação de que ela está ali por eles. Mas, na verdade, segundo essa teoria, ela está ali por uma das figuras e protegendo aquela figura da outra. Então, se a ligação é com a mãe, ela quer estar no meio para que o pai não toque a mãe. E se a ligação é com o pai, ela quer estar no meio para que a mãe não toque o pai. Ok? Isso pode ter noções também, como foi colocado aqui. Deixa eu retornar isso.
Sob a forma negativa, apresenta-se de modo inverso: amor pelo progenitor do mesmo sexo e ódio ciumento ao progenitor do sexo oposto, ok? Então, quando nós ampliamos isso, Freud trabalhava diretamente com a libido. Nós estamos aqui fazendo um estudo que leva em conta a espiritualidade. Quando nós levamos isso adiante, é óbvio que um espírito que tem uma essência feminina mais desenvolvida e ele nasce menino, ele leva muito tempo para absorver a essência masculina. Então ele ainda vai ter essa sensação, tá? Então eu posso ter um menino que prefere o pai e não quer que ele chegue perto da mãe. Tá? Não vai chegar a um ponto da criança pegar uma faca e matar o pai ou a mãe, tá? Mas às vezes nos desenhos ela mostra a mãe morta, ou ela faz um desenho, ela tá só de mão dada com o pai, a mãe não aparece. Então o desaparecer é uma forma simbólica de morte, né? De fazer com que a pessoa não exista na relação. Papai, me leva para tomar sorvete e não chama a mãe. Então são nesses aspectos que isso se manifesta. É revivido na puberdade e é superado com maior ou menor êxito num tipo especial de escolha de objeto. O complexo de Édipo desempenha papel fundamental na estruturação da personalidade e na orientação do desejo humano. Para os psicanalistas, ele é o principal eixo de referência da psicopatologia, ou seja, eu adoeço em razão deste complexo não resolvido, porque ele é superado com maior ou menor êxito. Como é isso, então, já que ele volta na puberdade? E aqui a Eliane fez uma pergunta pertinente. Aqui no chat para vocês, o Pierre também colocou a definição do complexo de Electra. Eliane, é possível uma pessoa buscar uma outra pessoa para ter um relacionamento com as mesmas características de um dos pais, mas inconscientemente? Sim. E na grande maioria das vezes isso acontece, tá? Inconscientemente. Porém, o que é importante ter em mente aqui? Essa escolha do objeto pode ser modificada, tá? Então vamos pensar assim: eu sou uma menina, mas eu não tive um pai presente. Eu não desloquei esse complexo para uma figura concreta que é o meu pai. Mas aí, aos 6, 7 anos, eu fui fazer karatê, fui fazer qualquer outra coisa e tive um professor. E este professor cuidou de mim, né, ou na escola. Aí eu posso ter um deslocamento. Então, supondo que o meu pai, ou esse professor, ou essa figura que faz o papel de homem, tivesse barba, inconscientemente ela vai se sentir atraída por homens de barba lá na frente. Para algumas pessoas isso é um critério, ok? Eu me lembro de ter feito um curso com uma pessoa que tinha um pai com barba e ela não se relacionava com homens que não tivessem barba. E ela verbalizava isso, por ser da área da psicologia, para ela era claro. O meu Édipo não é bem resolvido, também não quero resolver, porque eu acho a barba bonita, então eu vou continuar gostando desse jeito. Mas quando ela olhava para um homem sem barba, ela enxergava uma criança, mesmo que ele tivesse 40 anos de idade. E isso se dá em qualquer outra situação. Tá? Se eu tenho uma ligação com a minha mãe, meu pai tinha barba, a figura de um homem com barba, para mim, vai ser sempre ameaçadora se isso não for resolvido. Então eu não gosto de quem tem barba. Se entra um professor para dar aula com barba, eu já não escuto ele, eu faço piadinha dele, por isso inconscientemente. Tá? Não é uma coisa que eu tenho consciência. Mas eu vou buscando. E você vê várias pessoas que se casam com mulheres ou homens e depois de 5, 10 anos aquela pessoa se transformou na mãe, assim, até a roupa que usa, o corte de cabelo, vai tendo um espelhamento e parece que se casou com a própria mãe. E parece que se casou com o próprio pai. Isso seria um reflexo desse Édipo não resolvido, não trabalhado. O que não significa também que é uma coisa ruim, ok? Se eu me casei com uma pessoa que se parece com a minha mãe, mas eu sou feliz desse jeito e ela também, então ninguém tem nada com isso. Tá? Mas é para nós entendermos que existe um movimento inconsciente que constrói. E isto não ficando bem resolvido pode gerar uma psicopatologia. A pessoa pode entrar num processo depressivo, pode desenvolver uma bipolaridade, porque não consegue lidar com essa situação. Por quê? Porque inconscientemente, quando isso é trazido à tona para a pessoa, ela tem um choque.
Então você fala pro seu amigo, rapaz, essa namorada é igualzinha a sua mãe. Ele fala, não, você tá maluco. Tá bom. Aí ele vai pra casa dele e ele começa a olhar pra mulher dele e ele começa a ver a mãe nela. Aí como é que ele vai ter uma relação sexual? Como é que ele vai beijar essa pessoa se ele vê a mãe naquilo ali, naquele ato? Então gera nele um desequilíbrio. E mesmo que ele consiga se separar da pessoa porque ele não consegue mais lidar com essa situação, ele ficou 5 anos com ela. Então, quer dizer, eu fiquei 5 anos tendo relações com uma pessoa que parece a minha mãe. Isso pode gerar uma dor muito grande psíquica. Tá? Mas vejam, são quadros onde não há o êxito. Ok? E isso é uma teoria freudiana. Nós não temos que abraçar todas as ideias que são trazidas aqui. Eu não necessariamente levo a ferro tudo que eu trago aqui, tá? Esse não é um local onde eu expresso a minha opinião como psicólogo. Às vezes eu dou exemplos baseados na minha vivência, mas eu estou aqui para explicar da melhor forma possível do que se trata a obra. Se faz sentido, se não faz sentido, aí fica a critério de cada um, ok? Mas a psicologia tem várias vertentes que se discordam e que se odeiam entre si até deliberadamente, e nós vamos passar por várias delas, tá? Mas quando você coloca o olhar naquilo, você vê que em algum ponto faz sentido. Tá? Principalmente eu trabalhando em clínica, mesmo não sendo psicanalista, tem coisas que são óbvias, assim, nossa, realmente tem um Édipo mal resolvido aí. Este é o ponto. Freud canalizava isso para energia sexual, mas nós não precisamos canalizar isso para energia sexual. Eu não preciso erotizar a relação com a mãe, mas pode ser uma relação de admiração. Minha mãe foi tão boa para mim que eu quero me casar com alguém que seja igual à minha mãe, mas não significa que eu tinha desejo sexual por ela. Tá? Aí fica mais fácil de lidar com a situação. Mas seria este o conceito principal do complexo de Édipo, tá? Estruturação da personalidade. Em alguns casos isso acontece, né? Tem homens, por exemplo, e mulheres também, que quando o pai morre, ele se sente na obrigação de ficar com a mãe. E ele não consegue não ficar. Ele vira o marido mesmo, tá? Só não tem relação sexual, mas alguns até na cama dormem. Já vi várias situações assim de que o homem da casa morreu, aí o filho foi dormir com a mãe, porque a mãe estava depressiva, passaram a dormir na mesma cama, e aí de repente tinha um neto, põe o bercinho ali do lado, e quando vê, tá todo mundo dormindo na mesma cama. Simbolicamente, isso é uma representação do Édipo. Okay? Os papéis começam a se inverter. Aí aquele garoto, aquele cara, não consegue namorar. Porque para onde ele vai, ele leva a mãe dele junto, como se eu sou responsável porque minha mãe não tem mais o meu pai. Ele não enxerga que ela possa se relacionar de novo, ele não enxerga que ela possa namorar de novo. E a mãe também, em alguns casos, não se deixa seguir em frente, aceita este luto e fica lá o indivíduo com 50 anos de idade, ainda morando com a mãe, não consegue sair daquilo, não tem vontade de sair, não se incomoda e não vive relações afetivas fora daquela união. Isso seria o Édipo num sentido claro, assim. Então, vou colocar aqui o exemplo da Sirlene. Faz super sentido. Eu mesma sou casada com alguém muito parecido com o meu pai, mas é um casamento feliz. Ambos são maravilhosos. Entendam? Então, esse é o ponto. Se aquele cara com 50 anos de idade está feliz morando com a mãe e a mãe está feliz com ele morando ali, ninguém tem nada com isso. Existe uma história, um tempo atrás, aí, coisa de 1 ou 2 anos, de uma menina que foi separada do pai na infância. O pai deixou ela lá na Austrália. Depois de 30 anos, ela foi conhecer o pai biológico. 30 anos, sem contato. Ela encontrou o pai biológico, eles conversaram, começaram a namorar e queriam se casar. A sociedade não aceitava isso, achava um absurdo, mas eles estão morando juntos e tendo relações sexuais. Normalmente, eles são pai e filha biológicos, mas eles têm uma relação matrimonial, não reconhecida pelo Estado. Porque o que nós temos é que o incesto ele é um tabu. Você não pode prender uma pessoa por incesto. Não é um crime, é um tabu.
Um filho não pode se casar com a mãe, não pode morar com a mãe, não pode ter relação sexual com a mãe, mas isso acontece muito mais do que nós imaginamos, tá? E eu estando dentro da psicologia, eu posso falar isso com mais clareza ainda. Várias são as situações de adolescentes que dormem na cama com a mãe, são crianças, vão ficando adolescentes, começam a ter aquelas ereções noturnas, a mãe, não sei, se envolve naquilo e chega para a psicologia que estão tendo relações sexuais consentidas, o filho com a mãe. Não é pedofilia, ok? São relações consentidas, erotizadas e romantizadas também. Isso choca muito a sociedade. Certo? Sirlene coloca, a aplicação da espiritualidade nisso ajuda a compreender, porque além de pai e filho, também são espíritos que já trazem históricos de relacionamentos afetivos, né? Eu posso ser casado com uma pessoa, nós passamos a vida juntos, eu desencarno, eu volto como pai dela, e de repente aquele sentimento volta, eu confundo as coisas, gera em mim um conflito, enfim, cada um vai saber da sua própria história. Nós estamos aqui para olhar analiticamente, sem julgar, mas existe. Ok? E existe bastante paixões de filha com pai, de pai com filho, homoafetivas também. Também tem uma outra situação que eu posso trazer aqui, de um estudo de caso que eu participei em São Paulo. Não era um caso que eu atendi, era um estudo de caso de 2 indivíduos, ok? A cliente, né, a paciente da situação era uma mulher, e essa mulher estava em choque. Ela estava passando por um quadro, teve que passar por uma intervenção manicomial. Por quê? O pai era frequentador de saunas, tá? E existem algumas saunas, principalmente em cidade grande, que são saunas para indivíduos com muito dinheiro, tá? Saunas gay. E hétero também. Então o indivíduo tem muito dinheiro, né? É um deputado, é um senador, é um empresário, ele não pode aparecer daquele jeito. Então eles vão nessas saunas, entram por locais isolados e eles se envolvem sexualmente na plena escuridão, chamado dark room. Tá? Então a pessoa não vê nada do que está acontecendo ali. Ela se envolve sexualmente com outra pessoa que também não pode aparecer e os dois têm um ato sexual, sem que ninguém saiba quem é. Em uma dessas situações, naturalmente, se o indivíduo tem um ato sexual e gosta muito e o outro também, eles podem falar, vamos nos conhecer ali fora, né? Vamos nos conhecer à luz. E isso acontece muito. Relacionamentos começam assim. Quando um desses pares saiu, era o pai e o filho, biológicos. Né? O pai e o filho tiveram uma relação sexual sem saber que era um ou outro, gostaram tanto, quiseram se conhecer e viram que eram pai e filho. Ao sair daquilo, eles entraram no choque, tiveram que lidar com todos esses bloqueios que normalmente devem acontecer, mas resolveram dar continuidade na relação. Não sabiam como falar com a mãe. Né? Então, o que eles identificaram? Nós vamos ter um ato sexual na hora que ela chega, para que ela nos pegue de surpresa. E aí a mulher abriu a porta e viu o filho dela se relacionando sexualmente com o pai dele, o marido dela. Entrou em choque e era isso que nós estávamos estudando, o quadro desta mulher. Ok? E isso aconteceu dentro de um meio milionário. Isso acontece, ok? Não chega aos nossos olhos, é muito bem acobertado, mas acontece. E o complexo de Édipo é uma teoria que explica e norteia por que isso acontece, que traz essas informações que vêm desde a infância, tá? É muito importante, então, que tenhamos a mente aberta para isso. O Sérgio traz uma pergunta da Luísa, do YouTube, mas nesse caso o homem nunca foi efetivamente pai, né? Exato. Tem esse caso da Austrália, que foram 30 anos separados. Então, ela não o reconhecia como pai, mas ela se sentiu atraída por aquele homem. Na melhor das hipóteses, ele era um homem 30 anos mais velho que ela. Quando ela chegou lá, ela tinha 30 e ele 60. Já não é uma relação tão comum de acontecer. Tá? Então, e ele se envolveu também por ela. Neste caso da sauna, já foi uma situação de pai e filho que conviviam juntos.
Então, não tem uma explicação que diz assim, um pai ausente, um pai presente, é um modelo comportamental que começa dentro do psicológico e pode se manifestar ou não, dependendo de como eu troco o objeto por aquilo. Eu posso trocar isso pelo meu trabalho, eu posso me resolver tranquilamente, ficar feliz pelos meus pais, não querer tomar o lugar do meu pai, não querer tomar o lugar da minha mãe, não precisar de uma mulher igual a minha mãe, porque eu já tenho a minha mãe, e aí eu vou procurar uma outra coisa. Varia de indivíduo para indivíduo. Ah, mas é só para nós termos bem ilustrado o complexo de Édipo. Ok? Então, seguindo em Joana. Estabeleceu, por consequência, um verdadeiro dogma centrado no sexo, não abrindo espaço para outra interpretação que não aquela proposta, tornando-se essencial para a compreensão das graves psicopatologias humanas. Tá? Freud, então, estabeleceu isso que eu disse aqui, um verdadeiro dogma centrado no sexo, não abrindo espaço para outra interpretação. E isso insulou ele, né? Deixou ele isolado de vários outros teóricos, tornando-se essencial para a compreensão das graves psicopatologias humanas. Certo? Aqui a Rosângela, deixa eu subir um ponto aqui, complementando. Rosângela Araújo, no livro Sexo e Destino, o pai se apaixona pela filha sem saber que é filha, mas ele trabalha esse sentimento e consegue deixar de ter desejo por ela. Então, é o que eu estou dizendo. É difícil, é doloroso, mas isso existe. E se isso existe, qual é o objetivo então? O que eu posso fazer na prática? Entender que isso pode acontecer na criança de 3 a 5 anos e que isso é inconsciente. Ok? Não permitir que essa batalha aconteça, porque o que acontece é que alguns pais ficam lisonjeados. Vamos trazer para um exemplo mais simples: um gato de estimação ou um cachorro de estimação. O cachorro sempre escolhe alguém para ser mãe ou pai. Ele sempre prefere alguém da casa. Ele gosta de todo mundo, mas tem aquela pessoa por quem ele abana o rabo 2 vezes a mais. Tá? E isso gera no indivíduo, ele só gosta do pai, só gosta da mãe. Com a criança não é diferente, porque nós também somos animais. Com a criança, em algum momento ela vai ter essa identificação. Então, se o menino tem uma identificação com a mãe e começa a rejeitar o pai, e a mãe fala, olha só, meu filho prefere a mim, meu filho gosta de mim, sem perceber, ela nutre isso. E o objetivo é não nutrir. O indivíduo saudável é aquele que tem 50% pai, 50% mãe. Se o seu filho prefere você, que é mãe, então permita que ele conviva mais com o pai. Permita que ele tenha experiências com o pai. Partilhe com ele o quanto o pai é bom para ele e para você. Porque ele não vai querer esse espaço. Ele vai querer ficar entre os dois, mas no sentido de receber as duas energias e não de separá-los. É bem sutil essa questão. Mas o ego, às vezes, fala mais alto. Eu fico lisonjeado que o meu filho me prefere e, ao invés de dividir este sentimento, eu fico nutrindo isso pelas costas. Então o pai põe de castigo, eu vou lá e levo um chocolate. A mãe fala para ele não fazer tal coisa, eu vou lá e deixo ela fazer. E aí, sem perceber, eu vou alimentando este complexo, né? Me aliançando com ele, contrário à pessoa com quem eu casei. Eu dou poder para que esse Édipo cresça. Tá? O complexo em si só se forma depois. Tá? Com 3 a 5 anos, a criança não tem um complexo de Édipo. Ela tem esse Édipo. Isso se transforma em um complexo quando não é bem resolvido e ela chega na puberdade. Tá? Então, o seu filho de 3 a 5 anos não tem complexo de Édipo. Ele está neste movimento de Édipo rei. Mas se for nutrido, se for mal resolvido, se isso não for trabalhado, identificado, lá na frente ele pode desenvolver o complexo de Édipo. E aí vai se apaixonar por professora, vai se apaixonar só por mulheres mais velhas, ou tudo isso, ou por pessoas ricas, se o pai era rico, ou por médicos, se o pai era médico, enfim, todas essas informações que nós vemos dia a dia aí acontecer facilmente. Vamos ver aqui. A Rosita disse que agora entendeu porque o estudo seria pesado. Tá? Então, lembre-se assim, seu filho precisa do pai, você precisa do seu marido, seu filho não pode separar o seu casamento. Tá? Deixe o seu filho ser criança,
curta o seu marido, curta a sua esposa. Se vocês se separam, então pior ainda, não fica nutrindo que o pai é um canalha, que a mãe não serve para nada, deixa ele passar um fim de semana com o pai, não fica tentando comprar o filho, ser mais legal que a mãe dele, porque isso é legal para você agora, mas lá na frente você vai ter um adulto que pode ter muitos problemas, até para conseguir trabalhar. Seguindo. Havendo, porém, estudado uma variedade mais ampla de matérias, diferentemente de Freud, Jung preferiu avançar por outras áreas, adentrando-se na análise de outros instintos, que contribuem para a formação da personalidade e para a exteriorização do comportamento. Aqui a Maria Moser, de Esteio, no Rio Grande do Sul, pergunta: e quando os filhos têm que amadurecer porque os pais são imaturos? Isso se chama parentificação, tá? Você pode pesquisar no Google aí, parentificação. É quando um membro da família tem que fazer um papel de pai e ele não é pai. Tá? É a criança que depois que o pai morre tem que virar o homem da casa. A menina que depois que a mãe morre tem que virar a dona de casa. Quando você perde a infância, perde a adolescência em função de exercer uma função adulta, em razão de exercer uma função adulta, isso se chama parentificação. Tá? É extremamente lesivo para o psicológico. Lá na frente traz problemas graves para a pessoa, né? Toda fase que não é vivida, ela volta a ser vivida porque ela fica em uma situação inacabada. Então, aos 40 anos de idade, ele vai ter que viver a infância, ele vai viver a adolescência. A parentificação é o nome dado a isso, Maria. Quando a criança tem que ser mais madura que os pais. Só para ilustrar isso, já que estamos falando. O que é a parentificação na prática também? Quando você se separa do seu marido e desabafa com o seu filho, mesmo que ele tenha 15 anos de idade, isso é parentificação. Seu filho não tem nada a ver com o seu casamento. O seu casamento aconteceu antes do seu filho. E a psicologia diz que o que aconteceu antes de que eu aparecesse não é da minha conta. Então não sou eu que tenho que ficar tentando separar os meus pais, não sou eu que tenho que ficar fazendo o casamento deles funcionarem, não sou eu que tenho que ouvir a minha mãe depois que o meu pai traiu ela. Isso você leva para a terapia. Se você usa o seu filho para desabafar questões relacionadas ao seu casamento ou à sua relação com a sua mãe, isso é uma forma de parentificação também. Ok? O adulto tem que resolver os seus problemas sem envolver a criança. E a criança pode envolver o adulto, tá? O filho, mesmo que ele tenha 30 anos de idade, 40 anos de idade. Parentificação é este processo. Quando o filho tem que resolver situações que são dos pais. Olha só aqui também, antes de dar seguimento. A Paty de Caxias do Sul. É normal quando o menino de 4 anos se descobrir e ficar excitado ao ver a mãe, por exemplo, enrolada na toalha após o banho? É normal. É normal porque isso é inconsciente. É aí que Freud pega, que pode ser um desejo sexual, mas é uma excitação. Tá? É natural que o órgão sexual seja um meio por qual nós saibamos que alguém está excitado, mas não necessariamente só por ali. Tá? Pode ter um olhar, pode ter uma coisa, ele identifica aquilo como uma excitação. Tá? Mas não transforme isso em uma erotização adulta. Ele nem sabe o que é sexo. É apenas um instinto movido por essa energia, por esse Édipo. Mas é por isso que é a fase fálica, é quando o menino descobre o pênis, né? O pênis começa a fazer parte da vida dele, tanto pelas ereções, que ele quer se tocar, e é normalmente nessa hora que existe a castração, né? Tira a mão daí, menino, isso é feio, você não pode fazer isso na frente dos outros, guarda isso aí, e isso que seria a castração, né? Quando a criança não pode, o pênis da criança não pode existir para outras pessoas, tem que existir só para ela, e aí ela vai
por campo da fantasia. Lá na frente, isso se resolve com aquele indivíduo que pinta um quadro, mas tem medo de mostrar para os outros, compõe uma música, mas tem medo de mostrar para os outros, tem uma pergunta para fazer na sala de aula, mas não consegue, porque tem a castração, quer dizer, não mostre a sua excitação, não mostre a sua construção para os outros, guarde ela para você. Por isso é bem difícil, né? Por isso nessa fase a terapia é muito indicada, tanto para os pais quanto para as crianças. Havendo, porém, estudado uma variedade mais ampla de matérias, diferentemente de Freud, Jung preferiu avançar por outras áreas, adentrando-se na análise de outros instintos, que não só sexual, que contribuem para a formação da personalidade e para a exteriorização do comportamento. Então, é aí que nós chegamos a Jung. Jung concluiu nessa análise que nenhum deles mantinha uma predominância sobre os demais, como no caso daquele de natureza sexual, acreditando simultaneamente que havia no ser uma predestinação, a psique, encarregada de orientar o rumo das existências humanas. Ok? Então, o instinto sexual não é mais forte do que nenhum outro. Todos fazem parte, mas nós já teríamos essa predestinação, que seria dado o nome de psique. Nota do expositor sobre a psique. Para a psicologia analítica, a concepção de psique ratifica a ideia primordial de Jung de que uma pessoa já nasce como um todo. Sua tarefa durante a existência é desenvolver este todo, essencial, até levá-lo a um nível maior de coerência, diferenciação e harmonia, cuidando também para que ele não se divida em sistemas separados, autônomos e conflitantes. Olha, isso aqui eu vou partilhar. Rosângela, um menino de 7 anos, na aula de evangelização, me perguntou se era normal ficar com o pipi duro quando assistiu o Super-Homem voar no filme. Vejam só, isso seria uma manifestação do poder, ou da figura do homem. É um super-homem, não é um homem qualquer, mas é o ato de voar. Então, quer dizer, ele tem desejo por um homem voando? Não vai ver nenhum homem voando. Então não é disso que se trata. Tem alguma coisa por detrás daquilo. É muito específico para nós dizermos se é isso ou é aquilo, mas explicaria claramente a questão do Édipo, se nós quisermos olhar com essa ótica, é claro. Para a psicologia analítica, a concepção de psique ratifica a ideia primordial de Jung de que uma pessoa já nasce como um todo. Por isso, Jung é o mais próximo do espiritismo. Por isso, ele é o preferido da Joana de Ângeles. Nossa tarefa, então, durante a existência seria desenvolver este todo essencial até levá-lo a um nível maior de coerência, diferenciação e harmonia, cuidando também para que ele não se divida em sistemas separados, autônomos e conflitantes. Quer dizer, eu já nasço com tudo que eu sou e o objetivo da minha vida é desenvolver isso para que fique mais harmônico e evitar que alguma parte deste psique, deste todo, se ultrapasse quem eu sou. Tá? Que aí seria questões mais aprofundadas de ego distônico, de persona e etc. Mas o que nos interessa aqui é essa concepção junguiana de que nós já trazemos tudo que somos em nossa essência, mas nós precisamos desenvolver isso ao longo da nossa vida. Se for pensar em uma existência só, fica difícil acreditar que seja possível, mas se aplicar a teoria da reencarnação, fica mais fácil compreender que isso pode ser verdade. A psique é composta por diferentes sistemas e níveis, mas que interagem entre si. Possui 3 níveis: consciência, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Nós já vimos todos eles, se não me engano, nos 2 estudos, ok? É só para lembrar. Então, nós já temos essa base. Então,
Consciência é aquilo do que sou consciente, aquilo que tenho ciência, aquilo que tenho noção. Inconsciente pessoal se refere às experiências que eu trago na minha vida particular, as coisas que eu vivenciei na pele ou pelos meus sentidos. E o inconsciente coletivo são aqueles registros que se manifestam também como arquétipos das memórias seculares, das memórias ancestrais que nós trazemos no nosso inconsciente, sem saber muito bem de onde vem, mas que nós repetimos. Temos 4 funções psíquicas, das quais 2 são racionais, pensamento e sentimento, e 2 irracionais, sensação e intuição. O pensamento, as decisões são determinadas pelo conhecimento intelectual e pela lógica racional, função psíquica. Sentimento, o sujeito avalia as coisas subjetivamente, através da emoção. E as irracionais, né? Irracional não é burro, né? É aquilo que não é aplicado à razão. Sensação, as informações são apreendidas pelos órgãos sensoriais, pelos olhos, pelo ouvido, pelo paladar, né? Pela língua, pelo nariz. E a intuição, a percepção dá-se por vias inconscientes, através de pressentimentos e impressões. Então eu não consigo racionalizar sobre a intuição e nem sobre a sensação. Não dá para racionalizar. O meu sentimento e o meu pensamento pode ser mais racional. Eu consigo te explicar com mais clareza. Mas tentar definir para você o que é o cheiro de uma maçã é difícil. Tá? Falar para você que a angústia dá um aperto no peito, você talvez consiga compreender. Mas se eu tentar te explicar o cheiro do milho sem você nunca ter sentido, eu não consigo. Por isso ele é irracional. Não é algo que eu consiga pensar sobre isso. Eu simplesmente sinto e pela minha experiência eu identifico. Tá? E aí isso pode mexer com emoções. Aquele cheiro do bolo de banana com canela que a minha avó fazia, a hora que você sente o cheiro de bolo de canela, você já se lembra de ficar na casa da avó. Se fosse numa cidade mais fria, você já sente saudade do frio. Então, é o sensorial que te permite ter sentimentos. Tá? Então, nós temos tudo isso interligado. Nós também já trabalhamos essas temáticas aqui no estudo. Com relação ao menino do super-homem, estão perguntando aqui o que a Rosângela falou, né, com relação ao menino que tinha ereção com o super-homem voando. O que responder numa situação dessa? Você pode sair pela tangente, pedir para o menino conversar com os pais, como foi realizado aqui, mas porque para a mulher às vezes é difícil saber, né? Eu não sei como isso funciona. Então, esta parte ela é uma parte inconsciente. Tá? É por isso que o homem sofre de disfunção erétil. Se o homem tivesse o controle da sua ereção da mesma forma que ele tem como ele controla o braço, isso não aconteceria. Tá? Então, do mesmo jeito que às vezes a ereção não acontece quando ele quer, às vezes ela acontece quando ele não quer. Tá? Porque ele está lá de sunga na praia, ou ele está numa situação que não tem nada a ver, numa massagem ou numa fisioterapia, e acontece. Tá? Então, isso não é perversão, isso não é maldade, não dá para controlar isso aí. Então, dizer para o menino se é certo ou errado, assim, não é errado, porque ele não tem controle disso. Se eu falo para o menino que é errado ele ter ereção vendo o super-homem voar, ele para de assistir o super-homem. Ele não tem culpa daquilo. Tá? Então, é nesse sentido, do mesmo jeito que a lubrificação vaginal acontece em momentos que a mulher não quer e às vezes não acontece quando ela quer, este é o problema. Não trabalhar a questão da castração. Você pode ter ereção, mas você não precisa torná-la pública. Você pode ter desejo, mas você não precisa torná-lo público. Tá? É parte da sua vida privada. Então, senão o menino começa a achar que não pode, e aí ele passa a ter culpa por algo que é fisiológico e inconsciente. Só para fechar, então, imagine se eu dissesse para você assim, você não pode salivar porque é errado. Como é que você fica? Toda vez que você salivar, você vai sentir que está pecando ou fazendo algo errado. Vai chegar uma hora que ou você enlouquece, ou você larga isso de vez e começa a babar infinitamente. Então, aquelas pessoas que são normalmente
Você não pode ter ereção, você não pode ter ereção. Podem ficar pessoas totalmente constrangidas nesse sentido, às vezes ir até para o celibato, ou passam o resto da vida com pornografia, com perversidade, em casas de swing ou coisas do tipo. Estes são os dois extremos, ok? Tem todas as outras possibilidades aqui no meio. Não estou dizendo que isso vá acontecer. Então seriam essas 4 funções psíquicas: pensamento, sentimento, sensação e intuição. Além dessas funções psíquicas que determinam o tipo, existem as atitudes que determinam a orientação da mente consciente, que é a extroversão e que é a introversão. A extroversão orienta a consciência para o mundo externo, e a introversão orienta a consciência para o mundo interno. E qual que é o tema do estudo de hoje? Indivíduos introvertidos e indivíduos extrovertidos. Percebem a volta que nós tivemos que dar para chegar no conceito? Por isso, uma pessoa que pega o livro e fala, eu li Joana, mas não entendi nada, realmente não vai entender. E isso tudo foi uma volta extremamente superficial. Tá? Existe um livro de Jung, se eu não me engano é A Natureza da Psique, eu não me lembro agora o nome de cabeça, da psique. Isso que nós estamos falando aqui de psique, que é a que Joana trouxe, tem um livro inteiro só sobre isso. Tá? E é extremamente complexo de ser estudado. Se você pensa que Joana de Ângeles é difícil, pega um livro em PDF aí, dá uma olhada lá. Eu sou contrário a isso, mas não posso ignorar que tem. Dá uma olhada em um capítulo de um livro de Jung e depois de uma página, se você estiver lendo aquilo despretensiosamente, você vai perceber que não entendeu absolutamente nada, né? E isso eu não estou falando para leigos, não. Estou falando até para quem é da área. É muito difícil. Mas é disso que ela está falando. Então vamos voltar aqui. Joana concluiu nessa análise de que não existia apenas um instinto sexual, mas que várias situações atuavam na nossa construção. Concluiu então que nenhum deles mantinha as predominâncias sobre os demais, como no caso daquele de natureza sexual, acreditando simultaneamente que havia no ser uma predestinação, a psique, encarregada de orientar o rumo das existências humanas. Que poderia se manifestar no sexo, mas que também pode se manifestar na raiva, que pode se manifestar no excesso de fome, no excesso de sono, tudo isso. É apenas uma dessas origens, tá? Então, algumas pessoas, o caso extremo do transtorno alimentar é o indivíduo que come 4, 5 mil calorias por dia. O caso extremo do transtorno sexual é o ninfo, a ninfomaníaca. Então, estes são os casos extremos onde uma dessas energias, um desses instintos, predomina sobre todos os outros. Mas, de forma geral, nós oscilamos entre todos eles. Ora, um é mais forte que o outro, mas não somos reféns por completo de apenas um. Portanto, não podemos ignorar também que existam estes pontos. Certo? Então, o que vai nos interessar daqui para frente é a extroversão, quando eu oriento a minha consciência para o mundo externo, é a minha consciência, tá? Não é o inconsciente, e a introversão é quando eu oriento a minha consciência para o mundo interno. No livro Autodescobrimento, uma busca interior, nós estamos trabalhando a introversão e aqui no Triunfo Pessoal, nós também vamos ter o foco nos dois, porque eu coloco a minha consciência para fora, compreendendo que existem as projeções de sombra, analiso o que está ali fora e depois olho para dentro para comparar isso comigo. Tá? É nesse ponto, então, que eu vou crescendo. Então, nós chamamos pessoas extrovertidas, aquelas que têm facilidade em falar, e introvertidas, aquelas pessoas que são mais quietas, né? Ela está vertida para dentro e a outra está vertida para fora, comportamentalmente. Mas aqui nós estamos indo também para a essência. Quando a minha consciência é extrovertida, eu enxergo tudo o que acontece fora de mim, mas eu não enxergo o que acontece dentro. E quando a minha consciência é introvertida, eu não enxergo o que acontece fora de mim, eu só enxergo o que acontece dentro. Os dois extremos, como sempre, não são positivos. É interessante que exista um equilíbrio. Então, neste caso que eu falei,
do pai ou da mãe que fica feliz porque o filho prefere ele, isso é uma introversão. Eu só olho o que está acontecendo comigo, o prazer que eu tenho. Eu não olho o desprazer que o pai da criança tem de se sentir menos amado, e eu não enxergo o desprazer que essa criança vai ter lá na frente quando lhe faltar a energia psíquica masculina. Tá? Isso seria uma introversão em desequilíbrio, uma introversão radical, extremista. Continuando. Assim, concluindo, identificou o liame entre ambos, o instinto e a psique, que seria responsável pelas expressões nobres ou vis no historial das experiências humanas. Então, a psique é aquilo que eu sou, e os instintos me movimentam no sentido de manifestá-la para que eu possa identificá-la, corrigi-la, integrá-la ou me deixar ser dominado por ela, ok? Mas tudo isso parte de mim. A criatura nunca, jamais, em hipótese alguma, supera o Criador. Por mais que a sua pulsão sexual tenha acabado com a sua vida, perdi o emprego, perdi o casamento, ela ainda é uma criação sua. Você pode resolver isso. O seu alcoolismo, a sua irritabilidade, tudo isso que te domina, você não pode se esquecer que é uma criação sua. E que existem várias outras criações suas que não estão se manifestando, que estão latentes, adormecidas, mas que quando você olhar para dentro e estimulá-las, elas começarão a tomar força e essa que hoje te domina vai dar uma retraída até chegar em um ponto de equilíbrio. Ok? Você é o único responsável, você é a única responsável pelo seu sofrimento e pelo seu prazer. Essa ilusão de estar sendo dominado por um instinto é no que você acredita, porque te ensinaram a acreditar ou porque você não viu outra forma. Eu estou aqui te dizendo, cientificamente, que isso é uma criação sua e, portanto, pode voltar a ser dominado por você. Para tanto, recorreu ao conceito dos arquétipos existentes no inconsciente coletivo, cujas forças diversas conduzem os indivíduos, nunca as reduzindo a uma só e de natureza exclusiva, como pensava Freud. Tá? Então, Jung recorreu ao conceito dos arquétipos, que nós já vimos aqui, que estão no inconsciente coletivo, tá? O que está no inconsciente pessoal são os complexos, e o que está no inconsciente coletivo são os arquétipos. Então, os arquétipos nos movimentariam nesses instintos e nos conduziriam. É isso que eu estou dizendo aqui. Este movimento arquetípico seu que se manifesta pela sua sexualidade, mas existe um arquétipo movimentando essa sexualidade. Quando você identificá-lo, você volta a ter domínio sobre ele. Por ele estar no seu inconsciente coletivo, é que você não o enxerga. Quando ele tornar-se consciente, aí você passa a dominá-lo novamente. Ainda seguindo o mesmo raciocínio, estabeleceu que eram esses arquétipos, constituídos por estruturas eternas, que a mente pode decodificar para exteriorizar-se em forma de comportamento na realidade objetiva. Então, o arquétipo está no inconsciente coletivo, ele está no mundo, ele está no nosso pensamento, ele está na nossa faixa vibratória. São estruturas eternas, eles continuarão ali. A minha mente decodifica ele de acordo com o que eu tenho de informação. Por isso que um indivíduo sublimado, ele não sofre a influência do arquétipo igual um indivíduo primitivo, porque a mente dele decodifica diferente, mas a informação é a mesma, ok? Para todos. A mente, então, decodifica essa informação e exterioriza ela em comportamento na realidade objetiva. Então, eu vejo o indivíduo se entupindo de cerveja, eu vejo o indivíduo estuprando, eu vejo o indivíduo cometendo homicídio, mas, na verdade, ele está atuando a decodificação de um arquétipo que foi interpretado pela mente dele de acordo com os recursos que ele traz dentro de si, no caso, na sua psique.
ok? Então é isso que me leva a agir desta forma. Deste modo, postulou que existe reduzido número de biótipos humanos de natureza eterna, assim apresentando a tese fundamentada na existência de seres introvertidos e extrovertidos. Reduzido número de biótipos humanos de natureza eterna, assim apresentando a tese fundamentada na existência de seres introvertidos e extrovertidos, que é uma forma de sintetizar. Quando eu enxergo que existem os introvertidos e os extrovertidos, isso fica mais fácil do que imaginar que existe uma infinidade de possibilidades. Então, ou eu estou colocando para fora e enxergo que o meu problema são as pessoas com quem eu trabalho, as pessoas com quem eu moro, a minha família ou a cidade onde eu moro, ou eu enxergo só dentro e imagino que o mundo gira ao meu redor e que eu sou o problema de todo mundo, ninguém me ama, eu não sou capaz de fazer ninguém feliz ou ninguém vai ser feliz sem mim, tudo gira ao meu redor. Tá? Então, são esses dois tipos de pessoa que se alternam entre si e a pessoa equilibrada é aquela que olha para fora, olha para dentro, olha para fora, olha para dentro, vai fazendo as mediações, se equilibra com o meio, consegue conviver no ambiente de trabalho e na família, sem criar uma dependência de si mesma ou dos outros em relação a si. Tá? Seria este o ponto principal. Certo? Próximo encontro iremos aprofundar um pouco mais no introvertido e extrovertido, parte 2, ok? Espero ter ficado claro, como eu disse, é uma temática complicada, mas vocês podem aprofundar por conta própria. Quem se interessou pelo tema tem aí os meios de buscar essa ajuda, ok? Um estudo realmente complexo, como disse o Sebastião, mas com certeza vai fazer muita diferença nos dias que virão, quando vocês se pegarem percebendo essas coisas, as crianças ali na fila do banco, seus sobrinhos, seus netos, vai ficar bem mais fácil entender o mundo que está acontecendo ali dentro da cabecinha deles, dos seus filhos e qualquer idade que eles tenham, ok? Então aí, um ótimo feriado, de boas reflexões, de reencontro consigo mesmos, com as famílias, uma ótima semana, que possamos nos encontrar na terça-feira, vocês do YouTube, da Rádio Amigo Espírita, muito obrigado, do SoundCloud também, e vocês, que sem vocês isso aqui não teria a menor graça, companheiros e companheiras que estão presencialmente. E a Rede Amigo Espírita também. Lembrando que neste fim de semana estarei na região do Noroeste Paulista, apresentando 3 palestras de um seminário, e 3 materiais serão filmados e transmitidos ao vivo pela Rede Amigo Espírita, ok? As informações estão na minha página no Facebook, com todos os horários e os temas que serão trabalhados. Nos vemos então semana que vem, um grande abraço e muita paz.